Então, vamos lá. Correção lá da lista que a professora passou, do PDF, de função composta. Na número 1, foi dada a função f de x e g de x. Dessas funções, qual seria a função afim, pelo que vocês viram? A única que seria a função afim é a g de x. Essa função de cima, vocês vão aprender mais para frente, é uma função do segundo grau. Por que segundo grau? Porque o maior expoente que acompanha x é o 2. Tá? Já estou fazendo uma classificação aqui, não é isso que quer no enunciado. Então, aqui, nós temos uma função de segundo grau e uma função afim, uma função do primeiro grau. E ele pede a função composta de f com g de x e g com f de x. Então, eu falei para vocês que quando a gente tem função composta, a gente vai copiar a função que está fora do parênteses, que está por primeiro, e no lugar do x, nós colocaremos parênteses. Então, parênteses ao quadrado, 2 vezes parênteses, mais 5. E o que a gente vai colocar dentro do nosso parênteses? A função que estiver dentro do parênteses. Qual é a função? G de x. Então, dentro de cada parênteses, nós vamos colocar a função g de x, que é 2x. Agora, basta a gente resolver. Se isso aqui tudo está ao quadrado vale tanto para o 2 quanto para o x. 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, mais o 2 que multiplica o que está dentro do parênteses, 4x, mais 5. Tem mais algum x ao quadrado? Não tem. Tem mais algum x? Não tem. Tem mais algum número sozinho? Também não. Então, essa é a resposta da letra A. Agora, a letra B. A função que está fora é a g. Então, vamos copiar a função e no lugar do x, nós vamos pôr parênteses. Quem vai dentro do parênteses? O f de x, a função f de x. Então, vamos lá. X ao quadrado, mais 2x, mais 5. O 2 multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Nosso famoso chuveirinho. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 5, 10. Também não tem quem juntar, então essa é a função composta de g com f. Número 1, fechou. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, pode me chamar, tá? Agora, a número 2 é um pouquinho diferente, porque ela já traz um número no lugar de x. Então, além de ser função composta, a gente já tem um valor de x. X não é mais x, é 3 agora. Então, nós vamos copiar a função que está fora, que é a função f. Como dentro do parênteses da função f nós temos outra função, nós vamos colocar um parênteses no x. O que vai dentro do x da função f? A função g, mas no lugar de x nós temos 3. Então, a função g é menos x menos 1. Mas está falando que o nosso x vale 3. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 3. Então, vamos lá. 3
que multiplica menos 3 menos 1 mais 1. Resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses. 3 vezes menos 3 menos 1, menos 4, mais 1. Resolvemos primeiro a multiplicação. Menos 12 mais 1, menos 11. Aqui, eu resolvi de uma vez só, mas nada impede de vocês resolverem a função g de 3, que vai dar menos 3 menos 1, menos 4. E no lugar disto aqui, colocar menos 4. Então, vai ficar f de menos 4. 3 vezes menos 4, mais 1. Menos 12, mais 1, menos 11. Tá? Então, vocês podem achar a função composta primeiro e depois substituir o x por 3. Então, tem várias formas na matemática, mas vocês têm que chegar no menos 11. Tá? Aqui, como eu não pedi a composta com x, vocês não precisam resolver isso aqui, já dá para substituir por número. Tá bom? Então, vamos para número 3, até a 5, né? Então, vamos para 3. Repetindo, pessoal, qualquer dúvida pode me interromper, não tem problema. Para isso que a gente faz a correção. Então, vamos lá. A número 3 também deu duas funções. F de x e g de x. F de x, 5x mais 10. G de x, menos 2x mais 1. E agora ele deu uma equação, ele pediu a soma da função composta de f com g de x mais g com f de x. Aqui nós podemos achar cada uma dessas funções compostas separadamente e depois somar. Eu já vou fazer direto aqui. Então, qual é a função que está fora do parênteses? A função f. Então, onde tiver x, vou pôr meu parênteses. Mas, qual função está fora do parênteses? Agora é a função g. Menos 2, como é negativo, eu boto entre parênteses, vezes x, no lugar do x eu boto parênteses, mais 1. Quem que vai dentro do parênteses aqui no primeiro? A função g, que é menos 2x mais 1. E quem que vai no segundo parênteses? A função f. 5x mais 10. Aqui, como a gente tem uma soma, a gente vai fazer chuveirinho. 5 vezes menos 2x, menos 10x. 5 vezes 1, 5. Professora, Oi. não dá para resolver cada função e depois somar o resultado? Dá também. Dá também. Vamos comparar com a minha resposta. Eu fiz assim. Ótimo. Vamos comparar para ver se tu chegou na mesma resposta que eu. Menos 2 vezes 5x, menos 10x. Menos 2 vezes 10, menos 20. Mais 1.
Juntamos tudo que tem x, juntamos tudo que tem só número. Menos 10x, menos 10x, menos 20x. E agora juntamos tudo que tem só número. 5 mais 10, 15. Menos 20, menos 5. Mais 1, menos 4. Chegou na mesma resposta, fazendo separado? E depois somando? Eu cheguei. Ótimo. Então tá, quem não está conseguindo acompanhar, pausa, professora, que eu explico, ok? Pode me interromper, pode me chamando. Então aí também continuou com x, não tem número aqui, então a nossa resposta tem que ter x, a não ser que ele se cancelasse. A número 4 também é com x, também dá a função f e a função g. Estamos trabalhando função composta, geralmente a gente trabalha com duas funções. Então, vamos lá. Número 4. A função f, 4x menos 3, 2x menos 1. Vamos aproveitar e dar uma revisada em função afim. Duas funções afim, o número que está junto do x, ou seja, o nosso coeficiente a, é positivo. Então, vão ser funções crescentes. Se a gente montasse o nosso gráfico, ia ser uma reta subindo. Por que uma reta? Porque é função afim. Por que subindo? Porque o valor que está com x é positivo. Tá certo? Agora vamos ver o que o enunciado pede. Agora está um pouco diferente. Ele pede a função f de f mais a função g de g. Então, a função que está fora é a função f no lugar do x parênteses. Mais a função que está fora é a função g no lugar de x parênteses. Quem vai dentro do parênteses da função f? A função f. Então, eu repito a função f aqui dentro. Quem que está dentro do parênteses da função g? A função g. Então, eu repito aqui dentro. Tem uma subtração dentro do parênteses. Faço o chuveirinho. 4 vezes 4x fica 16x. 4 vezes menos 3, menos 12. E menos 3 eu desço. Mais 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. E o menos 1 eu desço. Junto número com número e letra com letra. 16x mais 4x, 20x. Menos 12 com menos 3, menos 15. Com menos 2, menos 17. Com menos 1, menos 18. Então, essa é a soma da função f com f e g com g. Ok? Também continuou com x dentro do parênteses, então a gente mantém. Tá dando bastante reflexo, né? E para fechar, nós temos a número 5. Na número 5, nós vamos ter a função f do segundo grau,
porque temos um x ao quadrado. E a função g, que é uma função afim que vocês trabalharam na última unidade do primeiro bimestre. Função afim também vai ser uma função crescente, porque o número que está acompanhando o x é positivo. Agora ele não pede mais um x, ele pede um número no lugar do x. Então, vocês podem resolver continha por continha ou fazer tudo de uma vez só. O que eu quero dizer continha por continha? Resolve o que está dentro do parênteses, substitui aqui. Resolve o que está dentro do parênteses, substitui nesse segundo aqui. Daí, resolve f desse número mais g desse número e depois soma. Eu vou fazer de uma vez só para eu mostrar para vocês que não é tão difícil assim, basta prestar atenção. Qual é a função que está fora do parênteses? A f. Então, no lugar de x eu boto parênteses, mais. Qual é a função que está fora? A g. No lugar do x, eu boto parênteses. Quem vai dentro do primeiro parênteses, do parênteses da função f? A função g. Quem que vai dentro do segundo parênteses? Os parênteses da função g. A função f. X ao quadrado mais 3. Eu tenho x dentro desses parênteses aqui? Não, eu tenho 0. Então, no lugar do x, eu vou pôr 0. Não esqueçam do ao quadrado, mais 3. Não posso juntar o 3 com esse 2, porque aqui nós temos uma multiplicação. Aqui nós temos x? Não temos. Então, podemos colocar o 0. Dois vezes 0 vai cancelar. 0 ao quadrado vai cancelar. Então, aqui sobra menos 1. Menos 1 ao quadrado fica mais 1. Baixo mais 3, mais 0 ao quadrado fica 0, sobra o 3. 2 vezes 3, 6. Baixo menos 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 menos 1. Então, gente, na função composta, a gente tem que prestar atenção. E eu aconselho, claro, não tem que ficar com esse parênteses, que eu chamo x de parênteses. Mas eu acho que facilita não confundir, ok? Ficou alguma dúvida? Não, bem de boa. Então tá. Só revisão, então. Então vamos dar continuidade à nossa revisão. Agora vai ser a revisão de função inversa, tá? Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei com vocês no slide e vou explicar aqui no quadro. Esse foi o último tópico que ficou faltando a gente ver da unidade 2 em sala de aula. Esse função composta a gente ainda viu lá em sala de aula. Função inversa eu passei naquela semana primeira que a gente estava em casa de quarentena. Então vamos lá. Deixa eu apagar meu quadro. Vocês, inclusive, já resolveram questões da apostila.
e do CA, de função inversa. Mas eu vou revisar aqui com vocês, mostrando um exemplo. Revisão de função inversa. Então, a gente fala função inversa quando tem aquele -1 no expoente da função. Então, por exemplo, se a gente tem uma função que é igual a b, a função inversa de f vai ser trocado aqui, ó. No lugar do A, a gente põe B, e no lugar do B, a gente coloca A. Então, isso aqui a gente usa para representar função inversa. Como que eu determino isso? Então, eu vou usar como exemplo uma questão lá do livro de atividade de vocês. CA, página 31, a questão número 36. A gente tem a seguinte função. F de x é igual a 3x mais 1 dividido por 2 menos x. Então, aqui temos essa função com uma fração. E como que a gente resolve função inversa? Então, eu passei esse procedimento para vocês. Lá nos slides, se vocês retomarem lá, acho que foi no dia 24 de março, eu passei alguns slides para vocês com esse mesmo exemplo. O primeiro passo é trocar, substituir f de x, g de x, h de x, qualquer coisa de x, que é o nome da função, por y. Então, no lugar de f de x, nós vamos por y. Primeiro passo. Segundo passo. Trocar x e y de lugar. Então, onde tem x, nós colocamos y, e onde tem y, nós colocamos x. Então, tem y, coloco x. Número, deixo o número. Tem x, coloco y. Terceiro passo. Agora, no lugar de x, nós temos que obter y de novo. Como que a gente faz isso? Isolando o y. Então, agora sim nós vamos resolver. Então, nós temos que dar um jeito de isolar y. Então, a primeira coisa a fazer é passar isso
passo tudo que está embaixo para o outro lado. Então, vou fazer aqui em cima. O x continua multiplicando agora o 2 menos y, igual a 3y mais 1. Esse y eu já consegui passar para o outro lado, mas ainda tem esse 3y aqui. Como é que eu faço isso? Então, agora, eu sou obrigada a multiplicar aqui. Se eu passar esse x, daí nunca mais eu tiro esse y daqui. X vezes 2, 2x. X vezes menos y, menos xy. É igual a 3y mais 1. Tudo que tem y passamos para um lado, tudo que não tem y passamos para o outro. Por que isso? Porque queremos isolar o y. Então, o 3y estava positivo, passei para o outro lado negativo. Quem mais tem y? O menos xy. Igual. Baixo. Passo o 2x para o outro lado e o 1 mantenho desse lado. Agora, não posso ter o x aqui desse lado. Como que eu resolvo isso? A gente tem uma propriedade da matemática que se chama fator comum em evidência. O que a gente tem que fazer? Pegar tudo que tem em comum aqui e aqui e pôr por primeiro. O que tem em comum? O y, que vai multiplicar. Tiramos o y daqui, sobrou menos 3. Tiramos o y daqui, que ele está aqui na frente, ficou menos x. Repetimos o que tem do outro lado. Agora, mantemos o y desse lado, sozinho, e passamos isso aqui tudo que está multiplicando para o outro lado dividindo. Agora sim, nós temos a função inversa. Conseguimos isolar y. No lugar de y, nós vamos pôr f de x na menos 1. Então, o que é mais complicado na função composta e na função inversa? Ter que prestar atenção no passo a passo. É um passo a passo. E sempre que a gente tem algo que tem que se repetir, para a gente gravar e conseguir resolver, a gente tem que fazer exercício. Já falei para vocês em sala de aula, igual quando a gente quer ficar bom em alguma coisa. Em algum esporte, por exemplo. O que a gente faz? Treina. Quanto mais a gente treina, mais fácil fica e melhor a gente fica naquilo, certo? Então, isso seria a função afim, ok? Então, aqui, para essa função aqui, a gente diria assim, determine o domínio, recapitulando, parte de revisão de função afim. O que a gente não pode ter aqui? Sempre que tiver uma fração, embaixo a gente não pode ter zero. Então, menos x menos 3 tem que ser diferente de zero. Menos x tem que ser diferente de 3. Então, inverte o sinal
x tem que ser diferente de menos 3. Então, pode ser qualquer número real, mas diferente de menos 3. Se nós não tivéssemos uma fração, seriam os números reais. Então, o nosso domínio implica quando tem fração e quando tem raiz. Isso aqui é só revisão, tá? Lá de função afim. Essa outra parte que é função inversa. E se eu pedisse função inversa e colocasse um número aqui? Bastaria a gente achar a função e agora no lugar de x colocar o número, tá? Então, na função inversa, a gente sempre primeiro tem que achar ela, para depois substituir. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, agora eu vou passar exercícios para vocês, tá?